Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa de reflexão, de pensamentos, onde a gente procura levar questionamentos sobre vários aspectos da vida e do nosso cotidiano. É um programa também que você pode participar se você entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, e lá deixar a sua pergunta, o seu questionamento, e nós iremos responder, com certeza, desde que esteja relacionado ao tema da noite. E o tema dessa noite é responsabilidade. Nós vamos refletir um pouco sobre responsabilidade. E Humanidade Livre é uma expressão extremamente forte. Já é até a proposta de mudança das pessoas através desse programa. Sermos mais humanos, não é? E, ao mesmo tempo, viver em liberdade, não é? Nenhum ser humano deve viver numa ditadura, nenhum ser humano deve viver num regime autoritário, num regime fascista, nenhum ser humano deve viver na escravidão. Nós temos que ser livres, nós nascemos para ser livres. Nós não podemos estar sob julgo também de regras que nos escravizam, não é? De regras que determinam a nossa vida, mas para a infelicidade, não é? O ser humano tem que estar livre para tomar as suas próprias decisões. E assim ele se torna mais humano, porque assim ele vai tendo a vivência sobre a vida, vai tendo a experiência de viver e vai se tornando cada vez mais humano nessa vida. Então, humanidade e liberdade são duas coisas inseparáveis. E é o que nós vamos refletir hoje, né, nesse programa, através desse programa, com o tema responsabilidade. Responsabilidade, eu não sei se você já pensou no assunto, mas quando se pensa em responsabilidade, nós pensamos imediatamente em cumprir com os deveres. E a responsabilidade, ou o princípio responsabilidade, vai muito mais além. Responsabilidade vem de resposta. Isso mesmo. Dar resposta a uma determinada circunstância. Isso é ter um grau de responsabilidade. Então, se eu trabalho como gerente de uma loja, eu tenho a responsabilidade sobre essa loja. E ter responsabilidade sobre esse ambiente de trabalho não significa somente cumprir as regras estabelecidas nesse trabalho. Não é somente abrir no horário certo, fechar no horário certo, enfim, cumprir as regras. Mas é ter um grau de responsabilidade que poderia acontecer qualquer um imprevisto nesse local de trabalho, nesse estabelecimento comercial. Eu, como administrador, eu seria capaz de dar a resposta a essa circunstância imprevista, que não está nas regras, que não está prevista nas normas desse estabelecimento comercial. Isso é o grau de responsabilidade. Então, quanto mais experiência de vida eu tenho, maior é o meu grau de responsabilidade, ou deveria ser o meu grau de responsabilidade. Por quê? Porque eu tenho mais experiência diante de circunstâncias que não são tão previsíveis assim. E eu posso dar a resposta correta, não é, a essa circunstância que de repente acontece no meu ambiente de trabalho, na minha família, na rua, não é, e assim por diante. E desenvolver esse senso de responsabilidade, ou seja, não somente cumprir os deveres, mas tentar dar a resposta certa às circunstâncias, é importante para todos. Por quê? Porque nós somos responsáveis por esse mundo. Nós somos responsáveis por o que acontece nesse país, o que acontece nesse estado, o que acontece na minha cidade, o que acontece à minha volta, na minha vizinhança, o que acontece na minha família. Nós somos responsáveis. Então, nós temos que dar respostas que sejam plausíveis, que sejam boas para as demais circunstâncias. Eu sei que, infelizmente, pelo grau de educação que nós temos, pela onda de corrupção que
vem de um histórico nesse país, desde o começo, muitas pessoas nem cumprem as regras. Não é? É aquela coisa de estacionar rapidinho na vaga do idoso, ou estacionar na vaga do deficiente, não é? Enfim, furar a fila, dar um jeitinho para ir mais rápido, não é? Deixar o carro não no estacionamento, mas na rua mesmo, com o pisca ligado, enfim, há várias atitudes do brasileiro, né, ou dos brasileiros, ou de muitos brasileiros, que não chega nem a ser ao cumprimento das regras, não é? Mas é necessário que eu saiba que responsabilidade não é só isso, não é? Nós temos que chegar nesse grau, de cumprirmos as regras, não passar no sinal vermelho, mesmo que ninguém esteja olhando, para evoluir para o outro grau de responsabilidade, ou seja, eu tentar dar respostas às circunstâncias, independentemente de regras, independentemente de normas, mas respostas boas que eu posso dar às circunstâncias. Aí eu terei um grau bom de responsabilidade. Não é? E aqui eu gostaria de me remeter a um filósofo que faz a gente pensar muito sobre a nossa capacidade de ser responsáveis, que é Immanuel Kant. Kant foi muito influenciado por Russell, pelos filósofos da Revolução Francesa. Não é? Russell é o pai da fenomenologia, eu errei. Ele é um filósofo que veio bem depois de Kant. Mas Kant foi muito influenciável por Rousseau e pelos filósofos da Revolução Francesa. Então, e Rousseau, por exemplo, ele sempre falou muito da liberdade, do viver em liberdade, que o ser humano é um ser que ele é livre por si só. Pertence à natureza humana a vida em liberdade, pertence à natureza humana a liberdade. Então, os animais, para Rousseau, os animais não são livres. Um gato, ele vai gatear sempre. Não é? Uma girafa vai girafear sempre. Ou seja, eles estão condenados a viver como animais que são. Então, um gato, se eu criá-lo comendo ração, dificilmente ele vai aceitar um outro tipo de alimentação, porque ele está condicionado a se alimentar de ração. Se eu pegar um pombo e dar para ele um filé, ele não vai comer o filé, ele vai morrer de fome. Por quê? Porque ele está condicionado a determinados alimentos. Isso não é o seu alimento. Não é? O homem não. O homem não está condicionado a nada. Não é? Ele não tem condicionamento nenhum. Basta ver a diversidade de culturas que o homem criou durante a sua história e mesmo hoje, a diversidade de culturas que nós temos nesse nosso mundo, mesmo que globalizado. Não é? Então, o ser humano, ele se adapta a qualquer situação e qualquer ambiente, não é? E consegue sobreviver a isso e se desenvolver nesse ambiente. Então, nós somos seres que nos criamos e nos recriamos, não é? Nós vivemos em liberdade. A liberdade pertence a essa natureza humana. E é daí que Kant vai tirar a ideia de que nós temos, na nossa consciência, nossa razão, nós temos dois lados. Não é? Nós temos os nossos desejos, e desejo aqui é o nosso lado animal. Né? Então, nós geralmente falamos assim, eu tenho vontade de chupar um sorvete. Para Kant, não. Eu tenho um desejo de chupar um sorvete. Eu tenho um desejo de comer uma macarronada. Eu tenho um desejo de ir para um barzinho e tomar uma cerveja. Não é? Tudo isso são desejos humanos. Mas é o impulso do ser humano, da natureza humana, que me leva a desejar alguma coisa. Então, o desejo faz parte da nossa
da nossa vida humana. Mas não é só o desejo, nós temos também a vontade, diz Kant. E o que é a vontade? A vontade é quando a minha razão, ela exerce um domínio sobre os meus desejos. Então eu tenho desejo de, nesse momento, deitar e dormir porque eu estou cansado. Mas eu tenho compromisso de fazer esse programa. Então a minha vontade diz, não, você não vai se deitar ainda. Não é? Você vai primeiro fazer o programa, não é? E depois você vai se deitar. Não é? Então, quando a vontade ela prevalece sobre o desejo, o ser humano ele se torna um ser mais livre. Não é? Muitos desejos nos levam muitas vezes até a vícios, não é? E a vontade não consegue controlar. Não é? E aí eu não sou livre, eu sou escravo. Não é? Eu me torno escravo de um vício, eu me torno escravo de alguma coisa. Não é? E aqui a vontade não consegue controlar isso. Não é? Então o desejo fala mais alto que a vontade. E aí meu grau de responsabilidade cai. Por quê? Porque a minha razão, a minha vontade não consegue tomar decisões corretas, não consegue dar a resposta correta. O meu desejo vai falar mais alto. E nem sempre eu devo ouvir os meus desejos. Não é? Eu devo naturalmente reconhecê-los, não é? Que eu tenho esses desejos, mas eu preciso analisar se esse é o momento certo, não é? Se eu posso realmente realizar esse desejo. É claro que se eu vou a um shopping, eu tenho vários desejos, não é? Que eu tenho ali, coisas que eu vejo, que eu gostaria de ter em casa, que eu gostaria de comprar, mas aí a minha vontade diz, mas espera aí, mas você tem condições de pagar tudo isso? Você não vai criar uma dívida muito alta que vai fazer com que você tenha uma vida pior do que você tem hoje? Não é? Então a vontade diz, espera lá, não é o momento. Né? Eu preciso me preparar para adquirir essas coisas que eu desejo. Eu preciso ter uma vida condizente para comprar essas coisas. Eu não posso usar o meu cartão de crédito assim, segundo os meus desejos. Não é? Mas eu tenho que usar o meu cartão de crédito segundo a minha vontade. Não é? Segundo a análise da minha vontade, dizer, bom, agora eu posso comprar isso, agora eu não posso comprar isso. Então, para Kant, a liberdade ela é exercida na sua plenitude quando a vontade está sobre os desejos. A minha razão consegue prevalecer. E aí Kant diz o seguinte, bom, nesse mundo de interação entre a vontade e o desejo, as pessoas podem agir por dever ou podem agir conforme o dever. E qual a diferença? Bom, a diferença é o seguinte, agir conforme o dever é um agir almejando outro objetivo que não seja o simples dever. Porque todo dever tem uma razão de ser. Não é? Claro, concordo, há deveres que muitas vezes não deveriam existir e não tem razão nenhuma de ser. Mas há deveres que têm sua razão de ser. Não é? Então, por exemplo, vamos pegar o semáforo, não é? O semáforo vermelho. Não é? Então, qual é o meu dever frente ao semáforo vermelho? Parar o carro. Não é? Então, esse é um dever que tem uma razão de ser. Não é? Portanto, não é um dever que possa ser simplesmente derrubado. Não é? Ele tem uma razão de ser. E eu vou agir conforme o dever se eu estiver com pressa, estou no semáforo vermelho, o semáforo fechou para mim, tenho vontade de passar, mas tenho o desejo de passar, não é? Mas tem um guarda na esquina. Então eu fico parado. Mas eu fico parado por quê? Não porque eu acho que é correto parar no semáforo vermelho. Não, eu fico parado porque tem um guarda na esquina e se eu passar no semáforo vermelho, é bem possível que eu receba uma multa. Não é?
Então, eu não estou parado no semáforo vermelho porque eu tenho consciência de que essa é a regra do jogo e eu vou cumprir essa regra, estando ou não estando com pressa. Não, eu vou parar no semáforo vermelho porque eu tenho medo da multa. Então eu não quero ser punido. É aquela coisa, eu só faço a coisa correta se tiver uma câmera me filmando. Senão, eu vou fazer o que eu desejo e que talvez não seja muito correto, não é? Então, esse agir, que é simplesmente porque o guarda está ali, é um agir conforme o dever. Agora, o agir por dever é o agir que não tem guarda nenhum, não tem câmera, o semáforo fechou, está vermelho, não é? Eu paro o carro, mesmo estando com pressa, e eu espero o semáforo abrir. Eu só vou passar no semáforo vermelho, aliás, quando ele estiver verde. Não é? Então, aqui é um agir por dever, simplesmente porque é meu dever fazer isso. Porque atrás desse dever existe um valor. E que se todos desobedecerem esse dever, a vida humana vira um caos total. Então, o agir conforme o dever é um agir hipócrita, é o agir do malandro, não é? É o agir que almeja uma outra coisa. Então, vamos tirar um pouquinho a palavra dever, vamos pensar na solidariedade, não é? Vamos pensar na caridade. Se eu faço caridade para depois aparecer no jornal, não é? Eu não estou fazendo a caridade porque é meu dever humano ajudar o outro. Não, eu estou exercendo uma caridade para que eu possa aparecer e talvez ganhar na próxima eleição como vereador, como prefeito ou coisa parecida. Não é? Então aqui é um agir conforme o dever e não um agir por dever. Agora, se eu faço a caridade, se eu auxilio as pessoas sem tirar fotos, sem registrar isso, sem colocar nas redes sociais, sem querer alguma outra coisa, não é? Então eu estou agindo por um dever humano. Eu posso até colocar nas redes sociais, não é? Isso, desde que a minha vontade seja simplesmente até incentivar as pessoas a fazer o mesmo, não é? Mas não por um outro motivo que venha me auto-beneficiar. Se eu fizer por um outro motivo que vem me auto-beneficiar, então eu estou agindo conforme o dever. E não, o meu agir não é um agir por dever. Não é? Então Kant nos leva a essa reflexão, né, e diz que nós somos capazes de ver isso. E eu acredito nisso. Eu acredito que nós somos capazes, por quê? Porque eu vivi e eu presenciei sociedades onde o agir por dever, não é, está inserido nas pessoas. Não é? As pessoas têm um controle muito bom da vontade sobre o desejo, não é? E o seu agir é um agir por dever. Não é? Então eu estive na Alemanha, eu estive na Bélgica, eu estive na Holanda, eu estive na França, eu estive nos países escandinavos, não é? E ali as pessoas agem por dever. Não importa se estiver chovendo, se estiver um policial olhando ou não. Aliás, raramente na Alemanha eu vi a presença de policiais de trânsito na rua. Isso me causava assim uma impressão até esquisita, não é? De como os alemães não são controlados e não precisam ser controlados. Por quê? Porque todos agem corretamente. Então, o pedestre tem a vantagem. Então, o carro para. Não é? O carro para se o pedestre estiver caminhando na faixa de segurança. Por quê? Porque existe um dever ali, não é? A prioridade do pedestre. Não é? Uma vez eu vi até uma criança estrangeira questionar um alemão por que ele parou na faixa de segurança. E ele simplesmente explicou assim: ora, eu parei na faixa de segurança porque é meu dever parar na faixa de segurança. Por quê? E por que existe esse dever?
Porque o pedestre está a pé. Então ele vai demorar mais tempo para chegar ao seu destino. E nós estamos de carro. Então nós podemos chegar ao nosso destino com mais rapidez. Ele não, ele está a pé. Então ele tem a prioridade sobre nós. Esse é o dever. Então eu estou cumprindo o meu dever. Não é? Então essa foi a explicação racional. Eu achei fantástico isso. Por quê? Porque além dele agir por dever, não é? Ele conseguiu traduzir isso para a criança de uma forma muito clara. Não é? O porquê esse dever existe. Não é? Muitas vezes as pessoas não cumprem os seus deveres porque não pensam qual valor está por trás desse dever. E como seria a sociedade se todas as pessoas resolvessem desobedecer isso? Não é? As pessoas não se questionam nesse sentido. O que vale é a vantagem que eu vou tirar dali e ponto final. Não é? Mas não é assim que se constrói uma sociedade. Agora, nós estamos falando de cumprir deveres. Não é? E cumprir deveres como eu disse, a primeira parte da responsabilidade. Não é? A responsabilidade ela vai mais além. Ela me leva a questionar, já que ela vem da palavra resposta, dar uma resposta a qualquer situação, prevista ou não prevista por lei, de que forma eu vou dar essa resposta? Não é? É um exercício de questionamento que faz com que eu venha me cobrar por uma resposta correta que venha me satisfazer. Não é? Que não venha somente satisfazer ao outro, mas que venha me satisfazer também. Não é? Ou seja, eu possa ter uma atitude que é uma resposta a uma situação que mostre um grau grande de responsabilidade. E eu possa me sentir orgulhoso disso. Eu possa me sentir bem com isso. Não é? Eu possa me sentir uma pessoa feliz com isso. A vida ela é construída através do quê? Através de escolhas, através de atitudes. Não é? A vida ela é vivida através de atitudes. Não é? Mesmo que eu não faça nada, mesmo que eu não faça nada, seja omisso, não é? O ser omisso é uma atitude. Não é? E não existe aqui neutralidade. Não é? Se eu estiver caminhando na rua e ver um adulto espancando uma criança, a partir desse momento eu estou envolvido nessa situação. Se eu presencio isso, a partir desse momento eu sou uma testemunha, eu sou um envolvido nessa situação. E diante desse envolvimento, não dá para ter neutralidade. Aquela coisa de, eu não sei como é que é a situação, como começou, eu vou ser neutro aqui. Não, você não está sendo neutro. Se você vê um adulto espancando uma criança, você está do lado do adulto. Não é? Você está agindo contra a criança. E se não agir, é permitir que o adulto espanque a criança. Não é? Então, a omissão, ela não ela não pode estar ligada à neutralidade. Porque neutralidade não existe. Nós sempre estamos envolvidos nas situações diante das quais, ou diante de situações que se apresentam diante de nós. Quando nós nos encontramos com o mundo, esse encontro com o mundo faz com que eu esteja envolvido nesse mundo. E esse mundo exige de mim atitudes. Não é? E se eu sou omisso, isso também é uma atitude. É sinal que eu estou concordando com a situação que eu estou vendo. Não é? E aí eu preciso me questionar se isso é o grau de responsabilidade que eu gostaria de ter. Não é? Se eu ouvir da casa do meu vizinho uma mulher gritando, não é? Uma mulher gritando de dor, pedindo socorro, não tem aquela coisa de briga entre homem e mulher, não se mete a colher. Não é? Isso já não existe mais. Por quê? Porque a partir do momento que eu ouvi um grito de socorro, um grito de dor, não é? Eu estou envolvido nisso. Outro dia eu estava no meu apartamento, em casa,
E eu sei que mora um estudante no apartamento do lado, não é? Um jovem estudante da Unesp. E eu estava à tarde em casa lendo na sala e ouvi o barulho de um prato caindo no chão. Mas um barulho forte mesmo de um prato, não é? E na hora você pensa, bom, ele derrubou o prato, não é? Ele deixou cair o prato. Mas e se ele teve um surto, não é? E se ele teve alguma coisa, um mal-estar, e está caído no chão? Não é? Então o que eu fiz? Eu levantei, fui até a porta do apartamento dele, toquei a campainha, ele atendeu todo assustado, não é? E falou já de imediato, foi só um prato que derrubou. Eu falei assim, mas você está bem? Né? Ele falou, eu estou bem. Então tá ótimo, tá tudo certinho. Não é? Então, ali eu tinha que dar uma resposta a isso. Por quê? Porque era possível, teria sido possível de não ser somente um prato, não é? Que caiu no chão e quebrou. Mas poderia ser possível mesmo, teria sido possível desse jovem ter tido algum mal-estar e estar caído no chão nesse momento, não é? Desmaiado, coisa parecida. Então, a partir do momento que o mundo me apresenta alguma coisa, eu estou envolvido com essa coisa, com esse fato, com essa situação, não é? E isso exige uma resposta de mim. E à medida que eu vou respondendo às situações do mundo, eu vou construindo a minha vida, eu vou construindo a minha história de vida. E isso pode ser muito consciente, feito de forma consciente e feliz. Lembrando aqui a definição de Viktor Frankl, não é? Que felicidade é eu poder constatar racionalmente que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Não é? Se eu tenho um bom grau de responsabilidade e penso, reflito e procuro dar respostas conscientes e corretas às situações, eu tenho uma grande porcentagem de ser uma pessoa feliz, porque vou construindo a minha vida conforme aquilo que eu penso e aquilo que eu acho correto. Não é? Pense sobre tudo isso, sobre a sua responsabilidade diante do mundo, não é? E busque a sua felicidade. Eu desejo a todos uma ótima semana e até o próximo Humanidade Livre.